Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é professor Aguinaldo e hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição de frequência e os gráficos mais comuns dessa distribuição. E a gente vai trabalhar durante essa videoaula com um exemplo muito simples, tá? Que representa aqui a idade das mães de crianças que passam o dia em uma creche. Esses dados eles estão no formato que a gente chama de ramo e folha, né? Se a gente observar aqui, esse gráfico de ramo e folha, ele tem a primeira coluna, que nós chamamos de ramo, que nós temos aqui o 2, o 2, o 3, 3, 4, 4. E do outro lado nós temos o que nós chamamos de folhas, tá? Aqui nas folhas e nos ramos, elas podem representar, por exemplo, aqui no ramo, pode representar a dezena e as folhas, as unidades, ou elas podem representar as centenas e os ramos, as dezenas. Isso vai depender muito da unidade que você está trabalhando, da legenda. Aqui no cantinho, né, mais à direita, eu estou especificando que o 2 e o 1 representam 21 anos. Então, a partir daqui, você começa a ler o seu gráfico. Então, eu tenho aqui uma mãe com 21 anos, tá? Uma outra mãe com 22 anos, e aqui mais no segundo ramo, né, a segunda linha, eu tenho uma mãe com 26 anos, uma outra mãe com 27, três mães com 28 anos, e assim sucessivamente. Até a última mãe, que a gente tem aqui embaixo, a última linha, 48 anos. Então, se a gente contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mães. Tá? Eu vou pegar esse gráfico de ramo e folha, eu vou colocar aí no formato de uma lista. Tá? Então, lendo aquele gráfico, eu chego nesses valores, 21, 22, 26, 27, 28 e assim sucessivamente até os 48 anos. Então, a gente percebe aqui, né, os dados já estão ordenados, a mãe mais nova tem 21 anos, a mãe, né, mais velha 48 anos, e esses são os valores que a gente chama valores brutos, dados em forma de listas. Tá? O que a gente vai trabalhar nessa videoaula? Coisa bem simples, vamos montar uma distribuição de frequência para essas idades e eu vou usar essas classes, tá? De 20 a 25, de 25 a 30 e assim sucessivamente, 30 a 35, 35 a 40, até eu englobar a última idade, né? A idade da mãe mais velha, que é 48 anos. E depois eu vou construir alguns gráficos, eu estou especificando aqui o histograma, que é um gráfico mais comum. Bom, então aqui tem a nossa tabela, a tabela de frequência. A primeira coluna são as classes referente à minha variável de interesse, que é a variável idade. Estão aqui as classes de 20 a 25, 25 a 30, né, assim sucessivamente, até a última classe de 45 a 50. Esse símbolo com a barrinha vertical, com uma linha para a direita, né, é só para dizer que o valor 20 ele é incluído, tá? Ele entra, e o 25 ele não entra. Então, bolinha fechada do lado esquerdo, bolinha aberta do lado direito. E aqui eu coloquei mais 4 colunas. Tá? Eu não escrevi aqui o significado de um deles por falta de espaço na tabela. Mas o F representa a frequência absoluta simples, tá? Contagem, quantas mães, né? O FR é a frequência relativa. Tá? Eu posso colocar em proporção ou posso colocar em porcentagem. E esse F maiúsculo representa a frequência absoluta simples. Esse FR maiúsculo, né, representa a frequência relativa acumulada. Tá? Deixa eu voltar um pouco. Esse F maiúsculo representa a frequência absoluta acumulada. Então, as duas últimas colunas representam as frequências acumuladas. E essas duas, né, primeiras representam as frequências simples. Pois bem, falta agora eu preencher essa tabela. Vamos começar aqui pela coluna da frequência absoluta simples. Quantas mães têm idade de 20 a menos de 25 anos? Então eu vou ter que voltar lá nos meus dados, tá? E já que os dados estão ordenados,
fica mais fácil. Então, eu tenho aqui uma, né, duas mães, 21 e 22. Então, eu vou lá, né, e coloco o valor 2 para começar a preencher a tabela. E quantas mães têm uma idade de 25 a menos de 30 anos? Se eu voltar lá nos dados, eu tenho aqui uma mãe com 26, 27, 28, 28, 28 e 30. Só que esse 30 não entra aqui. Ela vai entrar na próxima classe. Vocês têm que lembrar que o valor à direita, né, o 30, ele não está entrando nessa classe, ele vai entrar na próxima classe. Então, nós temos aqui 5 mães. Então, se eu fizer isso, né, contar quantos valores estão dentro de cada intervalo, eu vou ter aqui as minhas frequências absolutas. Então, eu tenho aqui 2 mães com a idade de 20 a menos de 25, 5 mães com a idade de 25 a menos de 30, e assim vai. Na última classe, eu tenho uma mãe com a idade de 45 a 50, que é aquela mãe que tem 48 anos. A próxima coluna, que é a frequência relativa, como é que ela é obtida? É muito simples, tá? Eu posso usar a regra de 3, tá? Ou posso simplesmente pegar esse valor 2, dividir pelo total de mães, que é 20. Então, 2 divide por 20, se fizer as contas, dá 0,1, tá? Eu posso colocar aqui 0,1, ou posso colocar em porcentagem, 10%. E assim eu faço para as demais classes. Então, a segunda classe tem 5 mães com a idade de 25 a menos de 30. Então, quantos por cento? Qual o percentual? Qual que é a frequência relativa? Eu pego o valor 5, divido por 20, tá? Eu vou aqui colocar o valor que vai dar 0,25, ou 25%. Então, se eu fizer isso para todas, né, as outras classes, eu vou ter essas frequências relativas. Então, vamos pegar aqui a quarta classe, 1, 2, 3, 4. A quarta classe, que é de 35 a 40, eu tenho uma frequência relativa de 20%. Ou seja, 20% das mães tem a idade que cai dentro desse intervalo. Bom, e as outras duas próximas colunas? São as frequências acumuladas. Então, vamos pegar aqui a primeira, o F maiúsculo, que é a frequência absoluta acumulada. Na primeira classe, como é a primeira classe, né, eu vou repetir o 2. Na segunda classe, eu vou acumular a frequência absoluta simples da segunda classe com a classe anterior. Então, 2 mais 5, 7. Terceira classe, eu pego o valor 6, que é a frequência absoluta da terceira classe, e vou somar com as anteriores. 6 mais 5 mais 2, né, 13. Né? E assim eu faço para todas as demais classes. Aí eu vou obter a frequência absoluta simples. A frequência relativa, a história é a mesma, a ideia é a mesma, só que em vez de usar a frequência absoluta, eu vou usar a frequência relativa. Então aqui eu vou repetir o valor 10, tá? 10%, que é a primeira classe. Na segunda classe eu vou pegar o 25, somar com 10, vai dar 35% e assim sucessivamente. Tá? Então, os valores que a gente vai obter são esses aqui. Então, de novo, vamos voltar para a nossa quarta classe, que é de 35 a 40. Eu tenho aqui o valor 17, que é a frequência acumulada, e 85%. 17 significa que eu tenho 17 mães que têm idade de até 40 anos. Tá? Menor ou igual... até uma idade abaixo de 40 anos. Isso corresponde a 85%. Tá? Então, se eu pegar esse 17, né, e dividir pelo total de 20 mães, se eu fizer as contas, eu vou obter 85%. Tá certo? Para quem não entendeu, né, o cálculo dessa frequência relativa, então você pode usar aqui nesse slide, estou mostrando para vocês como é que a gente obtém esses valores usando a regra de 3 simples, que é muito tranquilo, né? Então, 20 corresponde ao total 100%, tá? O valor 2, que é a frequência absoluta da primeira classe, corresponde a quantos por cento? Aí faz as contas, você chega em 10%. Aí você repete assim, né, esse raciocínio para as demais classes. Então, só relembrando aqui, o Fzinho é a frequência absoluta simples, né? O FR
minúsculo é a frequência relativa simples, o F maiúsculo é a frequência absoluta acumulada, o F maiúsculo R é a frequência relativa acumulada. Essas duas frequências absolutas, a gente usa ela num gráfico que nós chamamos de algiva de Galton, que é o gráfico das frequências acumuladas. E essas duas frequências absolutas, né, e relativas simples, a gente usa para o gráfico que nós costumamos chamar de histograma. Bom, aqui só estou relembrando o que eu disse para vocês, a quarta classe, de 35 a 40 anos, tá? Eu tenho uma frequência absoluta de 4, uma frequência relativa de 20, uma frequência absoluta acumulada de 17, uma frequência relativa acumulada de 85, tá? Esse 35 aqui que nós chamamos de limite inferior da classe, tá? Eu uso o L minúsculo, o Lzinho, tá? Dependendo do livro, eles usam uma notação diferente. Esse 40 eu chamo, é o limite superior da classe, que eu chamo de L maiúsculo, Lzão, tá? Então, com esses dados, que a gente pode concluir? Que nós temos 4 mães com a idade de 35 a menos de 40, isso corresponde a 20% do total de mães. 17 mães têm a idade menor do que 40 anos, o que corresponde a um total de 85%. Agora a gente vai fazer o gráfico, né, construir os 3 gráficos comuns para esse tipo de tabela de frequência com classe, que é o histograma, tá, que é um gráfico de colunas, tá, um gráfico de barras, onde a altura do gráfico do histograma, a altura da barra corresponde à frequência absoluta da sua variável, né? E a algiva de Galton que a gente usa o gráfico das frequências acumuladas, tá? A gente vai no quadro aqui para terminar a construção desse gráfico. Bom, pessoal, então a gente vai continuar com nosso exemplo. Eu vou construir aqui no quadro os 3 gráficos usuais, que é o polígono de frequência, a algiva e o histograma, né? Eu vou reproduzir aqui uma parte da tabela, que tem aqui as classes, a idade das mães, que é as frequências, frequência absoluta simples. E aqui eu desenhei os eixos, o eixo vertical que representa a frequência e o eixo horizontal que é a minha variável. Nesse caso aqui eu vou começar desenhando o histograma. O histograma eu uso uma das 2 frequências simples, tanto a absoluta quanto a relativa. Eu optei usar a frequência absoluta, né? Então aqui eu coloquei a minha variável. Então como é que eu vou construir o histograma? É muito simples. O histograma, cada classe ela vai ser representada por uma coluna cuja altura é exatamente igual à frequência que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, na primeira classe de 20 a 25, de 20 a 25, eu tenho uma frequência 2, então eu vou desenhar uma coluna cuja altura vai ser 2. Então, vai ser isso aqui, de 20 a 25. A próxima classe, de 25 a 30, a frequência é 5, então eu vou até no 5. De 25 a 30, o 5 está aqui em cima. De 30 a 35, frequência 6, então eu vou até no 6. De 35 a 40, frequência 4, então eu vou tendo 4. De 40 a 45, tá? A frequência é 2, então a minha coluna, a altura vai tendo 2. E por fim, a última classe, de 45 a 50, a frequência é 1 só, tá? Uma mãe tem uma idade de 45 a 50, então eu vou desenhar uma coluna até na altura 1, tá? Então esse aí é o meu histograma. O polígono de frequência, ele é muito simples depois que eu construo o histograma. Ele é basicamente o contorno do meu histograma. Como é que eu faço isso? Então, eu vou deixar aqui esse histograma, vou deixar aqui a linha, uma legenda, dizendo que isso aqui é o histograma. E eu vou desenhar por cima desse histograma o meu polígono de frequência. Como que isso é feito? Cada classe eu vou pegar o ponto médio, que estou representando por esse ponto azul aqui. E agora eu vou interligar esses pontos. Pego a reta, né? E vou interligando
O certo é fazer com uma régua, né? Mas aqui, depois interliga. Depois você pode apagar o histograma, que é essa linha escura. Aí você fica só com o contorno do histograma. Só que esses dois pontos estão flutuando. Então eu vou ter que fechar eles no eixo horizontal. Como que isso é feito? Bom, a última classe vai de 45 a 50. Se eu tivesse mais uma classe, ela iria de 50 a 55, né? Eu estou pulando de 5 em 5, ó, de 20 a 25, 25 a 30, de 40 a 45, 45 a 50, a próxima seria de 50 a 55. Então, essa classe aqui, né, não existe, mas vou assumir que está existindo, vou pegar o ponto médio e vou interligar. E assim eu faço também com a primeira classe. Se a primeira vai de 20 a 25, a anterior, se existisse, iria de 15 a 20. Então, pego o ponto médio aqui e vou interligar. Aí eu fecho o meu polígono de frequência. Se eu quiser, eu posso apagar o histograma, ficar só com o polígono. Ou se eu quiser, eu posso deixar os dois, mas aqui eu vou colocar a minha legenda. Polígono de frequência. Opa! Tá certo? Esse é o meu polígono de frequência. Isso aí são os dois gráficos. Agora falta o gráfico da ogiva, que é de Gauss, que é o gráfico da polígono da frequência acumulada. Bom, agora a gente vai finalizar com a ogiva de Gauss, que é o gráfico das frequências acumuladas. Então você pode usar a frequência acumulada simples ou a frequência acumulada relativa. Eu optei em usar a frequência acumulada relativa. Então, tá aqui, eu estou reproduzindo a frequência novamente, da tabela que vimos. Aqui no eixo vertical eu tenho a frequência relativa, tá? Que eu vou colocar aqui o FR em porcentagem acumulada, né? O F maiúsculo. E aqui no eixo horizontal, de novo, estou reproduzindo a minha variável, as classes, né? Como é que é feito esse gráfico? É bem tranquilo. Você pode pegar tanto o ponto médio de cada classe ou limite superior de cada classe. Eu estou optando em usar o limite superior, eu prefiro. Então, na primeira classe o limite superior é 25, né? A frequência acumulada é 10%, 25, 10%, nesse encontro aqui eu coloco um ponto. E assim faço para os demais. Próxima classe, né? Limite superior é 30, a frequência acumulada é 35, 30 aqui, né? 35 está onde? 35 vai estar aqui, mais ou menos. Entre 30 e 40. Próxima classe, de 30 a 35, o limite superior é 35. A frequência acumulada é 65. 35 aqui. 65, 65. 65 está aqui. Está aqui. Bom, e a próxima classe de 35 a 40, limite superior é 40, a frequência acumulada é 85, 40, 85, 85 vai estar aqui. A penúltima classe, o limite superior é 45, a frequência acumulada é 95, 45 está aqui, né? 95 vai estar aqui. E por fim, a última classe, né? O limite superior é 50, e vai no 100%. 50 está aqui, 100% está aqui. O que eu faço? De novo, vou interligar cada ponto. Então, pega a régua, né? E você vai interligar os pontos, formando essa curva não decrescente, tá? Ela cresce, pode estabilizar, né? Volta a crescer, mas cair nunca cai. E por fim, eu tenho que fechar de novo, né? Esse ponto que está flutuando. Como é que isso é feito? Simples. Você pega a primeira classe, tá? O limite inferior dela, 20, e você pega e traça uma reta interligando. Aí eu tenho a ogiva de Gauss. É isso aí. Bom, depois que a gente fez esse gráfico no quadro, eu gostaria de mostrar para vocês como que eu faria esse gráfico usando um software estatístico. Nós temos diversos softwares estatísticos disponíveis, né? Alguns são pagos, né? Caros, Minitab, por exemplo, SPSS, Stata, né? E S+, o SAS, mas também temos algumas versões gratuitas, né? Que seria aqui o programa R, somente R, tá?
Aqui eu estou deixando para vocês o link para vocês baixarem esse programa. É muito fácil, tá? É só seguir as instruções e eu vou mostrar aqui apenas 3 comandos, tá? Para vocês, apenas com uma forma de introdução. Eu não estou, assim, com a intenção de explorar muito esse programa. Nesse momento, apenas o que eu quero é construir o gráfico, o histograma. Uma vez que você instala esse programa e inicializa ele, você vai ver que ele vai mostrar um prompt. Nesse prompt, você vai entrar com os seus comandos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma variável idade que vai receber 5 valores. Então, o comando que vai juntar esses 5 valores é o comando C, tá? Que chama de concatenar. E aqui eu vou entrar com os valores. Então, só para a gente começar aqui, vamos supor que tem uma criança com 10 anos, uma criança com 12, uma criança com 8 e uma criança com 12 anos, tá? Na hora que eu der o Enter aqui, essa variável idade, né, que nós chamamos de objeto, dentro, né, na linguagem do R, ela vai estar dentro do ambiente. Então, se eu digitar aqui a idade, ele vai aparecer os valores das idades dessas crianças, tá? O R, ele é sensível a caixa alta, caixa baixa, né? Então, se eu digitar aqui idade maiúsculo, vou perceber que ele vai me dar um erro dizendo que não existe, tá certo? Bom, eu posso trabalhar com esse objeto, com essa variável, calcular médias e padrão e fazer gráficos. No nosso exemplo, são as idades das mães, são 20 mães. Então, aqui eu vou digitar a idade dessas 20 mães. Então, idade igual C, né, de concatenar. E aqui eu vou digitar os 20 valores, separado por vírgula. Então, o primeiro valor, 21, 22, 26, 27, 28, 28 de novo, 28 de novo, 30, 31, 32, 33, o 33, 34, 35, 35, 36, 39, 40, 43 e, por fim, a mãe mais velha, né, 48 anos. Então, se eu der o Enter aqui, então daqui para frente, a idade, né, objeto idade, a variável idade, vai conter esses valores, tá, das 20 mães. Nesse momento eu quero só fazer o gráfico, tá? Então, qual é o gráfico que eu quero fazer? O histograma. Histograma, o comando, é hist, de histograma. Então, abre e fecha, né? Esse é o comando. E aqui eu vou colocar a variável idade. Essa variável idade, tá? Se eu fizer o histograma, vai abrir uma janela mostrando o meu histograma. Vocês vão perceber que ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, mas ela está levemente diferente do histograma que eu fiz no quadro. Por quê? Porque, por padrão, o R ele considera a classe a lado esquerdo aberto e lado direito fechado. Diferente da forma que nós fizemos, né? A gente trabalhou com as classes com o limite inferior, bolinha fechada, limite superior, bolinha aberta, tá? Então, tem essa pequena diferença. Agora, se você quiser realmente que ele faça exatamente da forma como nós fizemos no quadro, então, eu vou voltar aqui e eu vou ter que pedir para ele usar bolinha fechada do lado esquerdo, bolinha aberta do lado direito, tá? Então, aqui eu vou incluir um argumento, né, mais uma função, né, para instruir ele a fazer isso. Tá? Esse comando é esse aqui, write igual falso em inglês. Tá certo? Opa, errei. Teve um erro aqui, tá aqui. Inverti o T com H.
tá certo? Então, esse erro todo porque eu digitei o argumento errado, tá? Então, agora, prosseguindo, ele fez o gráfico, aparece, né, a janela parece que sumiu, não é isso? Mas, na realidade, ela está aqui bem escondida. Então, vou clicar aqui no menu Window, tem aqui o meu gráfico. Tá? Eu posso dimensionar o gráfico da forma que eu quiser. Então, tá aí. Eu tenho o gráfico exatamente da forma como nós fizemos no quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, com essas classes de 20 a 25, 25 a 30 e até 50. O eixo horizontal aqui tem as idades e o eixo vertical nós temos aqui as frequências. Então, a classe com maior frequência é a terceira classe, de 30 a 35. Né? Você viu a altura aqui, corresponde a 6. 6 mães tem idade de 30 a 35. A última classe, de 45 a 50, essa altura aqui, né, corresponde a 1. Significa que tem uma mãe com a idade entre 45 e 50 anos. Bom, pessoal, essa videoaula seria basicamente isso. Então, eu agradeço e espero vocês na próxima videoaula.